Fala galera, beleza? Eu sou o professor Paulo Ricardo, aqui do canal Matemática da Hora. E se você está vendo esse vídeo, é porque você tem interesse em aprender sobre desafios, sobre conteúdo de lógica e de matemática. Então se inscreva no nosso canal aí, porque semanalmente, diariamente eu vou colocar algum conteúdo, algum desafio, alguma resposta de algum exercício aí. Beleza? Bom, então vamos ao que interessa, que é o nosso desafio de hoje. É o seguinte: 4 amigos vão a um show e um deles entra sem pagar. Aí o fiscal quer saber quem foi o penetra. E cada um fala aí, né? O Breno falou que não foi ele, o Carlos disse que foi o Pedro, o Mário disse que foi o Carlos, e o Pedro disse que o Mário aí está mentindo. O Mário não tem razão. O que você sabe de afirmação aí? Só um deles mentiu. Então você sabe que um deles está mentindo. E quem não pagou a entrada? Você quer saber quem não pagou a entrada. Você não quer saber quem está mentindo. Você quer saber quem foi que entrou com o penetra. E como que você resolve isso? Esse exercício ele é bem parecido com aquele do caminho, onde as placas são as frases e os caminhos são as pessoas aí. Então o que a gente faz? Meu amigo, em uma linha você coloca as afirmações que você vai analisar. As afirmações que eu digo é isso aqui. Beleza? As frases de cada um. E em outra linha, uma coluna agora, você coloca as possibilidades dos penetras. Quem são os possíveis penetras? É o Breno, é o Carlos, é o Mário ou é o Pedro. Esses são os nossos possíveis penetras. E como que a gente vai resolvendo isso? A gente vai considerando como sendo o penetra cada um deles. Por exemplo, eu vou considerar que o Breno é o penetra. E agora eu vou analisar as afirmações. Bom, se o Breno foi o penetra, ele está dizendo mentira, certo? Porque ele está falando, ó, eu não fui. Então ele está mentindo. Se o Breno foi o penetra, o Carlos também está mentindo. Por quê? Ele está dizendo que foi o Pedro. Foi o Pedro, diz o Carlos. Então o Carlos está mentindo, porque eu estou considerando como sendo o Breno. Então é falso também. O Mário também está mentindo. Por quê? O Mário está falando que foi o Carlos. E não foi o Carlos, foi o Breno. Então o Mário também está falando falso. E o Pedro está falando que o Mário não tem razão. Bom, aí eu olho para o Mário agora. O Mário tem razão? Não, por quê? Porque ele falou que foi o Carlos e na verdade foi o Breno. Então quem está dizendo a verdade é o Pedro. Então o Pedro fala a verdade. O que eu tenho? Eu tenho 3 falsos e um verdadeiro. Isso foi o que o problema me disse? Não, por quê? Só um deles mentiu. Eu tenho 3 mentiras e uma verdade. Beleza? Vamos analisar agora. Agora eu considero como sendo o Carlos. O Carlos vai ser meu penetra. Se o Carlos foi o penetra, o Breno está falando a verdade, porque não foi ele. Se o Carlos foi o penetra, ele está dizendo que foi o Pedro, então ele está mentindo. Se o Carlos foi o penetra, o Mário está falando a verdade, porque ele está dizendo que foi o Carlos, então é verdade. Se o Mário está falando a verdade, o Pedro está mentindo, porque o Mário vai ter razão. Então o Pedro diz coisa falsa. Então eu tenho 2 falsos e um verdadeiro. É o que eu quero? Não. Eu quero somente uma verdade. Aliás, eu quero somente um falso. Beleza? Porque só um deles mentiu. Continuo. Eu considero agora como sendo o Mário. O Mário vai ser o meu penetra. Eu vou considerar isso. Se o Mário foi o penetra, o Breno está mentindo. Tá? Aliás, o Breno está falando a verdade, porque não foi ele. Se o Mário foi o penetra, o Carlos está mentindo. Por quê? Ele está falando que foi o Pedro. Se o Mário foi o penetra, ele está dizendo que foi o Carlos. Então o Mário também está mentindo. E se o Mário está mentindo, o Pedro tem razão. O Pedro está falando a verdade, porque o Mário não tem razão. Beleza? É sempre o inverso ali. O Mário sempre vai ser uma verdade, por exemplo, e o Pedro sempre vai ser uma falsa, porque um nega o outro. Então eu tenho 2 verdades e 2 falsos. É o que eu quero? Não. Eu quero só um falso. Considero agora como sendo o Pedro o meu intruso, o meu penetra. Vamos lá. O Pedro é o penetra agora. O Breno fala
Eu não fui. Então o Breno está falando verdade. Beleza? O Breno está falando verdade. Foi o Pedro, o Carlos está dizendo. Eu estou considerando agora como sendo o Pedro, então o Carlos está falando a verdade. Beleza? O Mário está falando, foi o Carlos. Opa, não foi o Carlos agora, foi o Pedro. Então o Mário está mentindo. O Mário está falando falso. E o Pedro fala, Mário não tem razão. O Pedro está falando a verdade. Porque o Mário não tem razão. Repara o seguinte, quem vai ser o meu penetra então? O meu penetra vai ser o Pedro. Por quê? Eu tenho 3 verdades e 1 falso. Isso que é interessante. Quem está mentindo nessa história? Quem está mentindo é o Mário. O Mário está mentindo. Mas quem entrou como penetra? Foi o Pedro. Beleza? Então a nossa resposta aqui vai ser o Pedro. O nosso penetra vai ser o Pedro. É onde as nossas afirmações eu tenho 3 verdades e 1 falsa. Tranquilo? Espero que você tenha entendido aí. Se você não entendeu, comente aí no vídeo aí que eu vou tentar te responder. E te sanar essa dúvida sua aí. Beleza? Não esquece de curtir também a nossa página lá no Facebook, Matemática da Hora, que eu vou ficar colocando desafios aí para você brincar um pouco com isso. Compartilhe com seus amigos. Valeu, um grande abraço. Fui!